Olá! Hoje vamos estar falando um pouco sobre o fenômeno meteorológico denominado geada. O grupo é composto por mim, Gabriele Carguinin, Caroline da Rocha, Juliano Gustavo, Logan Dalla Rosa, Natália Serioli e Vanessa Garcia. Falando um pouco sobre definição, nós temos a geada meteorológica, que seria quando há deposição de gelo sobre plantas e objetos expostas ao relento. Isso ocorre quando a temperatura do ar atinge 0 graus Celsius e tem umidade na atmosfera. Em agronomia, entende-se geada como fenômenos atmosféricos que provocam a morte das plantas ou de suas partes em função da baixa temperatura do ar, que acarreta no congelamento dos tecidos vegetais, havendo ou não formação de gelo sobre a planta. Essa morte pode ser causada tanto por ventos muito frios durante muitas horas, ou também pelo resfriamento do ar muito seco. Nos locais de alta altitude, a agricultura torna-se atividade de risco durante o inverno, devido à ocorrência de temperaturas muito baixas. Mas e qual a diferença entre neve e geada? O mais importante é que a ordem das condições do tempo seja respeitada e que elas aconteçam ao mesmo tempo. Para a formação da neve, primeiramente, é preciso que haja condições para a chuva, ou seja, que as nuvens estejam carregadas de água. Na sequência, é necessário que o frio, de aproximadamente 0 graus Celsius, entre em ação. Em função da instabilidade, as nuvens estão carregadas de água e precisam atravessar uma área de ar frio, geralmente de ar polar. Assim, as gotículas de água dessas nuvens se transformam em cristais de gelo. Já a formação da geada é mais comum. Para isso, é preciso que haja a ação de uma massa de ar polar. O ar próximo à superfície tem temperatura pouco superior a 0 graus Celsius, enquanto na superfície deve ser necessariamente abaixo de 0 graus Celsius. A geada que se forma sobre a superfície é o resultado do congelamento do vapor da água presente no ar e ocorre normalmente em noites de céu claro e sem vento. Existem tipos diferentes de geada, classificadas por sua formação, começando pela geada de advecção ou de ventos frios, que é provocada pela ocorrência de ventos fortes, constantes e com temperatura muito baixa. Esse vento frio ocasiona ressecamento de partes na planta, e a sua origem vem da entrada de massas de ar frio. Outro tipo de geada classificada por sua formação é a geada de radiação, que é provocada pelo resfriamento intenso da superfície. Assim, ocorre perda de energia com noites de céu limpo, sem vento, com baixa umidade, sob o domínio de uma massa de ar polar, que é denominada anticiclone, que seria um centro de alta pressão formado pelo ar que se afunda vindo de cima, sob uma massa de ar descendente, que é diferente de um ciclone, que possui um movimento ascendente. Em relação aos tipos de geada devido às condições do clima, nós podemos observar aqui nessa figura que as noites sem a presença de nuvens, todo esse orvalho produzido aqui pelas plantas, a água perdida pelas plantas, por exemplo, pelo solo, ele se dissipa, se perde aqui na atmosfera. O que acontece com o gradiente térmico noturno? Existe essa inversão térmica, na qual a temperatura vinha caindo, e ela pode chegar, nesse exemplo aqui, até menos 4 graus. Já em noites, essas noites aqui são as noites que apresentam condições para a geada de radiação, essas noites sem a presença de nuvens. Já nas noites com a presença de nuvens, nem todo o orvalho aqui é perdido, por conta justamente da presença das mesmas. Por isso, nós classificamos como uma noite fria com nebulosidade, ela não possui essa geada de radiação, como a gente pode ver aqui no gradiente térmico noturno. Ele não chega a essa temperatura extrema aqui, por exemplo, de menos 4 graus.
como nós podemos observar, vai ser uma noite menos fria. Então, o gradiente térmico alterna de menos 4 até aqui, por exemplo, numa noite sem nuvem, para 0 grau numa noite com a presença das nuvens. Lógico que pode mudar essa temperatura, pode ser menos 3, menos 2, menos 5, vai depender muito de alguns outros fatores, como altitude, latitude e etc. Continuando a falar sobre o tipo de geada, se referindo à sua formação, a geada de canela é provocada pela brisa catabática, conhecida também como efeito morro abaixo, na qual sopra morro abaixo em noite de intenso resfriamento na superfície, consequentemente ocorrendo o congelamento da seiva nos vasos condutores do caule. Podem apresentar secamento da parte superior, brotação das gemas vegetativas na parte inferior e necrose no caule. Aqui na imagem, podemos ver como que a planta fica com o congelamento desse tipo de geada. Outra forma de classificação dos tipos de geada é de acordo com o seu aspecto visual, na qual podemos citar a geada branca. Ela ocorre devido a um intenso resfriamento noturno, assim provocando um congelamento. Mas como esse fenômeno ocorre? Devido a esse evento ter um resfriamento intenso noturno e uma alta umidade, acontece uma condensação do vapor da água, assim ocorrendo a deposição de gelo sobre a folha. Ela é considerada menos severa que a geada negra, e isso devido à liberação do calor latente. Nessa imagem, podemos ver como que a planta fica com a deposição de gelo sobre a folha, caracterizando o nome do fenômeno. Outro tipo de geada é a geada negra. Ela se caracteriza por ter um alto resfriamento a ponto de chegar à temperatura letal da planta, sem que haja a condensação do vapor da água presente no ar, assim não tendo formação de gelo na parte superior da planta. Consequentemente, causa a morte do seu tecido vegetal. Isso devido a ter uma temperatura muito baixa, considerada mais severa. A principal diferença entre as duas geadas de aspecto visual é a umidade da atmosfera, a qual a geada negra apresenta uma umidade muito baixa. A influência da umidade está ligada diretamente à troca de calor. No caso da geada negra, é necessário um gasto menor de energia para ocorrer o resfriamento, pois tem uma pouca umidade na atmosfera, atingindo assim a temperatura letal mais rápido. Ao contrário, acontece na geada branca. Alta umidade, mais energia necessária para o resfriamento, maior tempo para atingir a temperatura letal. Na imagem, conseguimos ver como que é o aspecto de uma área completamente congelada pela geada negra. Tratando-se a respeito de alguns fatores geográficos que interferem e influenciam na frequência das geadas, um dado bem interessante de nós observarmos é que a partir das latitudes maiores que 18, aqui onde eu estou com o mouse é a latitude 18 aqui no Brasil. Nas latitudes maiores que 18, nós temos aqui 18, e conforme nós vamos descendo para o sul do Brasil, nós temos 19, 20, 21, 22 e assim sucessivamente. Até aqui a faixa dos 33, entre 33 e 34 no Brasil. Esse fator da latitude influencia na frequência das geadas. Quanto maior a latitude, quanto mais em direção ao sul, nós temos uma frequência maior de geadas. Isso a gente pode observar aqui nesse mapa parcial do Brasil. Quando nós vamos em direção ao sul do Brasil, que a latitude vai aumentando, nós vamos tendo as maiores frequências de geadas, as quais são concentradas aqui na região do Paraná, entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Porém, além do fator latitude, tratando-se dos fatores geográficos, além da latitude, nós temos mais alguns fatores que também influenciam, porque se nós formos levar à risca somente esse fator, isso aí, aqui a gente já consegue ver uma diferença,
Porque, por exemplo, aqui a latitude é maior, porém a frequência de geadas mais para cima aqui é maior. Então, assim, nós temos que levar, além do fator latitude, levar em consideração alguns outros fatores. Por exemplo, a altitude. A altitude, nós trouxemos um mapa aqui para exemplificarmos, da altimetria do estado do Paraná. Nós observamos no slide anterior que ali no Paraná a frequência de geadas é maior do que, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, onde, teoricamente, por ter maiores latitudes, deveria ter uma frequência maior de geadas. Porém, não é o que ocorre, pois o fator altitude também influencia grandemente na frequência das geadas. Aqui, ó, nesse mapa da altimetria do estado do Paraná, nós temos na legenda as áreas predominantes de verde escuro até... Nessa escala de verde, são as áreas de menor altitude. Podemos ver aqui, ó, na região litorânea, que a altitude predomina ali entre 0 e 100 metros. E conforme nós adentramos aqui rumo ao continente, nós temos essa área central, que é a área de maior altitude no estado do Paraná. Nós temos aqui área com 1.200 a 1.300 metros. E até mais um pouco, se nós observarmos aqui de acordo com a legenda. Nós podemos definir que essa área é a área de maior altitude. E se nós sobrepôssemos esses mapas, nós observaríamos também que as áreas com menores temperaturas absolutas durante a madrugada são justamente essas áreas de maior altitude. Então, além daquele fator latitude, a altitude também é muito importante para as frequências das geadas, pois quanto maior a altitude, menor a temperatura absoluta na madrugada. Além desse fator, a continentalidade, a oceanidade também é muito importante. Nós podemos observar aqui que a área litorânea do estado do Paraná é a área que possui a temperatura maior, essa escala termométrica aqui, ó. E se nós observarmos que conforme nós adentramos aqui o continente nas áreas de maior altitude, a temperatura, a escala termométrica muda muito em relação à região litorânea. E aqui, ó, no mesmo mapa, onde as altitudes são maiores e adentrando-se ao continente, nós temos as maiores probabilidades de geada. Então, alguns fatores geográficos que nós podemos apontar: a latitude, a altitude e a continentalidade ou oceanidade. Um detalhe, né, para o porquê da oceanidade aqui influenciar tanto não favorecendo, vamos dizer assim, a frequência das geadas, se dá por conta da grande massa de água que atua como um termorregulador. Então, a variação de temperatura é muito menor, do dia para a noite, por exemplo. Alguns fatores topoclimáticos. Nós podemos citar aqui o relevo, por exemplo, e a exposição. Quando nós falamos a respeito do relevo, as massas de ar frio são mais densas do que as massas de ar quente. O que isso significa? Que a tendência do ar frio é se deslocar para as partes mais baixas. O que aconteceria aqui, por exemplo, num terreno com essa configuração? Nós já observamos aqui, não plantar, porque as massas de ar frio mais densas tendem a se deslocar e ficarem estagnadas aqui, onde terá, né, a menor temperatura durante a madrugada, por exemplo. Então, no relevo a gente pode observar essa situação. Em relação à exposição, nós temos aqui na região norte, a predominância aqui dos raios solares. Então, evitaríamos também o plantio na face sul e sudoeste, por conta do vento das regiões sudeste. Sudeste. Os ventos da região sudeste e a menor exposição a radiação solar aqui também. Essa região que nós abordamos aqui seria a região de melhor posicionamento para as culturas. Então, sobre o relevo e exposição, nós temos a exposição à radiação solar, nós temos esses detalhes a observarmos.
alguns fatores naturais que são agravantes também para as geadas. Nós colocamos 2 tópicos aqui, a mata ou vegetação de porte alto a jusante e a vegetação de porte baixo a montante. O que isso significa? Eu vou começar aqui por essa imagem do lado direito. Nós temos a disposição aqui incorreta das culturas no campo. Por exemplo, vegetação de porte baixo a montante. O que acontece? A massa de ar frio, como eu já citei anteriormente, ocorre um escoamento, formando essa brisa catabática. E a vegetação de porte alto a jusante impede, bloqueia, vamos dizer assim, né, essa massa de ar frio, que está aqui circulado em amarelinho. Então, o que acontece? O ar frio fica acumulado, provocado pela vegetação densa aqui. Então, ele vai escoar e vai parar aqui, não 100%, porém ele vai se acumular nessa região aqui, quando ele encontra essa vegetação de porte alto. Então, se nós temos uma cultura aqui perene, ela vai sofrer muito com a massa de ar frio, que vai estar atuando sobre ela na madrugada e na formação das geadas. Então aqui, a localização correta do lado esquerdo, se vocês puderem acompanhar. A localização correta do cultivo na bacia hidrográfica, como é que nós faríamos? Essa vegetação densa que antes estava aqui abaixo aqui na jusante, aqui embaixo, nós traremos, né, durante a implantação, por exemplo, ou na configuração de onde nós vamos plantar as culturas perenes, nós optaríamos pela vegetação densa e de porte alto aqui em cima, para que a massa de ar frio não desça e atinja essas culturas perenes que aqui seriam implantadas. A parte mais baixa, como eu disse, apesar disso aqui segurar um pouco, vamos dizer assim, a massa de ar frio, não vai segurar totalmente. Porém, o pouco de ar frio que ainda vai passar vai ficar nessa região estagnado devido à sua densidade, como foi dito anteriormente. Então aqui, na parte mais baixa da bacia, nós optaríamos pela mata ciliar, ralhada, e a cultura perene logo mais acima, protegida pela vegetação densa de porte alto, que protegeria essa cultura perene da massa de ar frio descer e se estagnar sobre ela. Os efeitos da geada nos vegetais ocorrem através da morte do tecido vegetal, que é ocasionada pelo frio, pelo processo físico-químico. De acordo com Weber e Santarius, 1973, esse processo ele se inicia assim que a temperatura letal da planta é atingida, havendo o congelamento da solução extracelular, que resultará em desequilíbrio do potencial químico da água da solução intracelular, em relação ao potencial químico da solução extracelular, parcialmente congelada. Isso acabará gerando um processo contínuo de perda de água, no sentido intra para extracelular, até que o equilíbrio seja restabelecido, provocando a desidratação da célula ou congelamento da solução intracelular, como podemos verificar nessa imagem aqui na lateral. Em cima, a solução ela está líquida, já embaixo já houve o congelamento da solução intracelular. E assim temos sinais resultantes desse efeito, que é a desidratação das células, a perda do potencial de turgência, o aumento da concentração de solutos, a redução do volume celular e a ruptura da membrana plasmática. Os aspectos visuais ocorrem na folha, no caule e também nos frutos. Na folha, ela vai ficar flácida e a sua coloração pode ir de verde escura a seca. No caule, os vasos condutores ficam necrosados e nos frutos ocorrem os danos generalizados interna e externamente. Aqui na lateral direita, podemos observar o fruto externamente, já com o efeito da geada. Temos as variáveis, que é a espécie, a fase de desenvolvimento, o estado fitossanitário e o estado nutricional. A espécie
pode variar: soja, milho, café, macieira, bananeira, entre outros. A fase de desenvolvimento inclui a germinação, o florescimento e frutificação. O estado fitossanitário depende se a planta está com doenças ou tem a presença de pragas. E o estado nutricional, ele pode ser avaliado através da diagnose visual ou foliar. Aqui trouxemos um exemplo da temperatura letal de culturas anuais. Tem vários tipos de resistência. A muito alta, alta, média, baixa e muito baixa. Na cultura muito alta, o trigo e a aveia se classifica. Alta, o feijão e o girassol. Média, apenas soja. Baixa, milho e sorgo. E muito baixa, algodão e arroz. Podendo assim variar a temperatura no estado de desenvolvimento. E também trouxemos a temperatura letal de culturas perenes, que no caso é a macieira, bananeira, mangueira, cafeiro e a laranjeira. A temperatura letal deles podem variar de -1 a -5 graus. Como minimizar os efeitos da geada? Primeiramente, deve-se fazer um planejamento, onde se faz uma análise dos dados climáticos do local e da variedade a ser cultivada. Desta forma, é possível fazer a escolha mais apropriada dos locais e época do plantio e semeadura, evitando os períodos mais críticos com relação à ocorrência de geadas. É preciso considerar a utilização de variedades resistentes. Dentro de uma cultura, as variedades podem apresentar diferentes tolerâncias ao frio. Portanto, é necessário o conhecimento das temperaturas letais para as diferentes variedades cultivadas, tanto as anuais como as perenes, possibilitando a escolha mais adequada para a região. As medidas topoclimáticas têm como objetivo obter a localização correta das culturas no campo, evitando o cultivo de culturas perenes suscetíveis em baixadas, planos e meio encostas com face voltada para o sul. Esta figura mostra a localização correta do cultivo na bacia hidrográfica. O que acontece? Como o ar frio ele é mais denso, ele vai escoar para as partes mais baixas. Então, se houver barreiras no interior ou abaixo da lavoura, o ar frio será retido. Considerando isso, o que podemos observar é que com a vegetação de porte alto neste local, não haverá o escoamento nem o acúmulo de ar frio, evitando a formação da brisa catabálica. No caso das culturas anuais de inverno, como o trigo, a data de semeadura deve ser planejada de modo a se evitar que o florescimento e o início do enchimento de grãos ocorram durante os meses de maior probabilidade de geadas. Desta forma, as semeaduras elas deverão ser realizadas precocemente no outono ou mais tardiamente no inverno. Este gráfico ele demonstra exatamente isso. Em função da frequência das geadas na região de Ponta Grossa, no Paraná, as semeaduras do trigo de inverno devem ser no início de março ou no início de junho para as culturas chamadas de trigo de primavera. Deste modo, evita-se que o florescimento e o início do enchimento de grãos coincida com os meses de maior probabilidade de geada. Outra forma de minimizar os efeitos são as medidas microclimáticas, que se baseiam na utilização de materiais de cobertura ou práticas que alteram o microclima e o balanço de radiação da cultura. Essas medidas elas podem ser de curto prazo, que é realizado no ano de ocorrência de uma geada, ou de longo prazo, que é realizado na instalação da cultura. Como medidas de curto prazo, devemos manter o solo nu nas entrelinhas. Por quê? Com o solo oposto, vai facilitar o armazenamento de calor durante o dia, possibilitando maior quantidade de radiação à noite. Outra forma, eliminando o obstáculo do escoamento do ar frio, como foi explicado anteriormente. Outra forma também é a cobertura de mudas e plantas. Essas podem ser feitas com
plástico, papel, PVC, sombrite, amontoa. A amontoa ela protege a planta de geadas de canela. Como medidas de longo prazo, temos a arborização, ou sombreamento da área de cultivo com árvores de maior porte do que a cultura a ser protegida. Essa técnica ela é caracterizada como um sistema agroflorestal. Geralmente, ela é estabelecida nos cultivos de café, viveiros, em áreas recém-plantadas ou em rebrotas de eucalipto. Nesta técnica, é recomendado um sombreamento de 20 a 30% da área. Outra técnica é a formação de neblina artificial. O objetivo é produzir a neblina de modo a reduzir a emissão do orvalho pela superfície, porque a água ela tem uma capacidade de absorver e contra-emitir este orvalho. Ou seja, vai reduzir a perda de energia pela superfície, evitando assim um resfriamento intenso. Existem dois meios para a formação de neblina. Primeiro, a neblina artificial tipo IBC. Essa ela vai exigir um planejamento antecipado e uma mão de obra treinada. Este método consiste na mistura de 100 litros de serragem de madeira seca e peneirada, 10 kg de nitrato de amônio e 6 litros de óleo diesel ou óleo queimado. A mistura bem homogeneizada é colocada para queimar em tambores de 200 litros cortados ao meio. A queima dessa mistura libera alcatrão, que retém as moléculas de água, formando a neblina. Atualmente no mercado, existem modernos nebulizadores que funcionam de forma a atomizar o óleo, como por exemplo o óleo diesel, em minúsculas partículas que são lançadas ao ar. Bom, para você ter uma boa utilização dessa prática e fazer a proteção da sua área com a utilização de neblina artificial, é necessário ter um monitoramento para se ver a tomada de decisão, se há necessidade de fazer a prática. Esse monitoramento é feito durante a madrugada, avaliando assim a temperatura, chegando a 2 graus. Se a temperatura atingir 2 graus após as 5 horas da manhã, não é necessário nebulizar, pois não há probabilidade de acontecer uma geada. Se a temperatura atingir 2 graus entre as 3 e 5 horas da manhã, deve-se acender metade dos nebulizadores, porque é provável chance de acontecer. Se a temperatura atingir 2 graus Celsius antes das 3 horas, no começo da madrugada, acender todos os nebulizadores, que é quase certeza que haverá essa geada. Então é acendido esses nebulizadores para fazer o controle do orvalho e haver com uma contramedida para essa geada. Outra medida também é a irrigação, feita principalmente na região sul do Brasil, praticada em áreas estreitas de áreas planas. Ela não funciona em dias de vento moderado e exige planejamento e treinamento, pois deve-se saber corretamente a temperatura e os horários dessa irrigação, principalmente durante a madrugada. Ele fará, durante a geada, uma encapsulação de gelo, que protegerá assim o tecido vegetal, e a água que formou nessa cápsula de gelo liberará calor latente, assim não deixando passar de 0 graus Celsius, protegendo a planta. Como disse, é utilizado principalmente no Brasil, em frutíferas de clima temperado. Irá sim ter uma perca de flor e de folhas, mas irá proteger a planta e posteriormente ela voltar como estava antes. Ela é feita por aspersão durante a noite e ela retarda o resfriamento. Aqui são as referências do nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção.